Uma semana para ser esquecida. O Paraná vive momentos de tristeza. As chuvas que atingiram o estado deixaram rastros de destruição nas cidades, mas principalmente no campo. Muitos agricultores ainda juntam forças para recomeçar. Nesta edição do Tarobá Rural, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre a força que a natureza tem. E também temos outros destaques. Veja só. A cratera que a enxurrada abriu no meio da plantação. O prejuízo para produtores de hortaliças. Por que o radar do CIMEPAR, instalado há poucos meses no oeste do Paraná, não emitiu alertas do temporal? No norte do estado, o pesquisador apresenta planta capaz de proteger as encostas de deslizamentos de terra. Mesmo no meio de tantas tragédias, homem do campo consegue parar para se aperfeiçoar. Bola na rede, frango na mesa. Saiba como o setor avícola pretende lucrar com a Copa do Mundo do Brasil e o Mundial de Futebol que aqueceu o mercado da grama no país. Hoje é 15 de junho de 2014. O Tarobá Rural está no ar. Bom dia. O Paraná se recupera de uma das maiores enchentes da história que o estado já viveu. Os prejuízos foram enormes, principalmente no campo. O Tarobá Rural de hoje é especial. Vamos tentar entender o que e como tudo aconteceu. Um rio no meio da lavoura, curvas de nível transbordando, não há terra que aguente tanta água. A chuva lavou plantações inteiras, como esta em São João, distrito de Cascavel. Dos 13 hectares de trigo que Lenoir plantou, mais da metade ele acredita ter perdido. Tô olhando pela beirada ali, estragou praticamente tudo, né? Muita água. É muito. Numa noite aí choveu quase 200 milímetros, né? 12 horas praticamente, então não tem base que segure, né? Para os produtores de feijão, prejuízo ainda maior. Boa parte das lavouras estava na fase final da colheita. Mas com a chuva, o que não apodreceu no campo está com a qualidade dos grãos comprometida. Rodrigo nem sabe se vai colher. Temos que aguardar o que vai acontecer depois, né? Se ele vai brotar, se vai valer a pena colher, né? Onde o vento passou, as lavouras de milho ficaram assim, deitadas. Nesta fase, a recuperação da planta é praticamente impossível. Onde as plantações estão em pé, o excesso de umidade faz os grãos começarem a brotar. Nas granjas, mais prejuízo. Em Cascavel, a água matou afogados mais de 7.000 frangos nesta propriedade. Em Marechal Cândido Rondon, propriedades inteiras ficaram debaixo d'água. 2 aviários também. Todas as aves morreram. Um aviário de frango inteiro, morreu tudo. Está tudo alagado dentro do aviário. Tem bastante porco dentro dos milhos ali que largaram fora. Está tudo correndo no meio da roça. Está um desespero, né? Nestas imagens aéreas fica mais fácil ter ideia do tamanho da tragédia. Em Entre Rios do Oeste, o helicóptero da Defesa Civil tentou resgatar algumas famílias de trabalhadores rurais, mas eles se recusaram a deixar as propriedades. Centenas de pontes em diversos municípios ficaram danificadas. Outras simplesmente desapareceram. Moradores ficaram isolados. Nesta rodovia que liga a Capitão Leônidas Marques à usina de Salto Caxias, o asfalto sumiu em meio à água barrenta do rio que transbordou. Barcos foram utilizados para levar auxílio às famílias que ficaram do outro lado. Estão tudo alagado, né, as casas. Estão tudo. Tem meu cunhado, minha sogra. Para chegar lá só de barco? Só de barco. Não tem saída, não tem entrada. A casa alagou também, propriedade? Tudo alagado. Postes de energia elétrica foram arrastados pela água. Milhares de pessoas no campo e na cidade ficaram dias no escuro. O vento também destruiu propriedades inteiras. Nesta em Corbélia, foram quase 2 milhões de reais em prejuízos. Casa destelhada, galpão caído e maquinário danificado. Mas não é só, viu? A força da enxurrada foi tanta que foi capaz de abrir crateras em meio a lavouras. Veja só essa que visitamos na comunidade de Rio do Salto, em Cascavel. Parece uma escavação feita com maquinário, mas não é. Isso é a ação da natureza. No domingo passado, com os mais de 200 milímetros de chuva que caíram em Cascavel, esta cratera apareceu no meio da lavoura do seu Bernardini.
Talvez você que está em casa não tenha ideia ainda, uma noção do tamanho que é essa cratera. Então, a gente vai entrar, né? E vai passar por baixo do túnel para você ver como isso aqui realmente é muito grande. Vamos lá? Olha, tem um túnel aqui de aproximadamente uns 8 metros de extensão, ó. E agora a gente sai aqui do outro lado. Tá bem liso, aqui tem umas toras, ó. 5 de altura, 40 de extensão. Essa é a força da água que veio lá de cima e levou essa terra toda aqui, ó, para dentro de um córrego que tem aí embaixo. Mas o problema aqui na propriedade do seu Bernardini não é só o buraco que a gente acabou de ver, a cratera, né? Olha só o rastro que a água fez em boa parte da lavoura, tá assim. E ela lavou, levou tudo o que tinha de proteção de solo. Aqui, por exemplo, o seu Bernardini, a gente percebe, ó, que a terra tá dura, tá compacta. O senhor plantou o que aqui? Inclusive tinha feito agricultura de precisão. O senhor investiu para ter uma terra de qualidade aqui. Eu investi, né? A gente tem que investir para tentar colher melhor, né? E eu acabei fazendo agricultura de precisão e agora, com certeza, vamos dizer assim, grande parte foi embora, né? Eu tinha posto calcário e plantado aveia com adubo, tá? E o adubo foi, a aveia foi, o calcário foi. Tem que tentar recuperar de novo, né? A terra está crua. A terra ficou crua, né? Você vê que a matéria, a proteção, a matéria orgânica que tinha aqui foi embora, né? Então vai ter que investir de novo, vamos fazer o quê? Prejuízo. Prejuízo, né? Mas a gente sobrou com saúde e tá bom, né? O importante é a saúde, o prejuízo a gente corre atrás, né? Saiba agora como fechou a cotação agrícola no estado do Paraná. A soja em Cascavel e Londrina fechou sexta-feira a R$ 60,50. Em Paranaguá, R$ 68,50. O milho em Cascavel e Londrina, R$ 20,00. Em União da Vitória, R$ 22,00. O trigo sai em Cascavel, R$ 42,00. R$ 41,50 em Guarapuava. Vamos a um breve intervalo, é só o tempo de tomar uma cuia de chimarrão, porque daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre os estragos que a chuva provocou no Paraná e principalmente nas hortaliças. Você vai ver também por que o radar meteorológico do CIMEPAR não previu o temporal que chegava ao estado. E também vamos conhecer uma planta ideal para evitar a erosão nas encostas. Voltamos em instantes.